Reis pelas ruas dessa cidade, em ação pelas ruas dessa cidade. Quem é que tá? É Felipe Reis. Ela contou como começou o relacionamento com o advogado Danilo Nobre. Ontem nós pedimos aqui que o caso não fosse abafado ou ocultado ou não saísse da baila das evidências, permanecesse no noticiário como forma de alertar o Poder Judiciário para o episódio que aconteceu com alguém lá, acho que do alto escalão do Poder Judiciário, que caiu de pancada para cima dessa moça. Aconteceram as agressões físicas e psicológicas. A polícia, atenção, estou na palavra Polícia Civil, continua investigando o caso. Seja repórter por cima, por baixo, na boca do povo. Vai! Mostra a matéria. Casa da Carlene Nobre, a enfermeira que foi vítima de violência doméstica. O acusado é o ex-namorado identificado como Danilo Belo, servidor comissionado do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Carlene, como foi o início do relacionamento? Desde o início do relacionamento sempre já foi muito conturbado, né? No começo tem aquele conto de fadas, só que foi se agravando com violência verbal, foi progredindo até chegar na parte da violência física exposta, porque já teve violência, só que em locais mais escondidos, entendeu? E no ponto de vista seu, por que acontecia esse tipo de violência doméstica e também essas agressões físicas? Ele era possessivo. Tinha aquele sentimento de posse, de que era um objeto que era dele e que não era de ninguém, não podia ter acesso a ninguém praticamente, só a ele. Daí a sua vida era controlada em excesso? Sim, até para mandar mensagem no meu celular, ninguém queria mandar mais. Me afastei um pouco de todo mundo com medo de mandar e ele pensar que seria outra coisa, e já ter confusão, briga, morro, enfim. Você tinha medo de acontecer o pior durante o relacionamento? Sim, com certeza. Nesse último, onde você foi agredida com xingamentos e no olho esquerdo, vítima de um soco, como aconteceu? A gente já tinha se separado, né? Voltamos de viagem de São Raimundo já terminada. E aí, chegando lá, ele pegou minha mala que estava no carro e levou para o quarto dele. Só que eu tirei a mala e coloquei no outro quarto, porque eu não ia dormir no quarto dele. E aí ele já fechou a porta, já quis me encurralar e falou que não, e pediu à mãe dele para não se intrometer. E aí foi só o momento de eu falar que não dava, e ele começou a falar um bocado de loucura e falou que ia perder o emprego, mas que eu ia ficar com marca, e que ele bateu foi pouco. Foi na hora que ele deu soco que a mãe dele tentou intervir no meio, senão teria sido pior. A sua família tinha conhecimento das agressões? Mais ou menos, não tanto. Por que você ocultava? Por medo? Por medo de consequência dele, porque na verdade eu pensava mais nele do que em mim. Você, depois que recebeu todas essas agressões, ameaças, como você se sente enquanto mulher vítima de violência doméstica? Assim, eu nunca pensei que fosse passar e ser totalmente exposta. O que eu tenho a dizer é que não pode esconder, você tem que falar o quanto antes. Se vê que aumentou um tom de voz, já tem que ir parando aos poucos, entendeu? Porque é uma coisa muito progressiva, vai crescendo até dar em morte, que era o que poderia ter acontecido. A família do seu ex-namorado tinha conhecimento das agressões? Sim, tinha conhecimento. O que eles diziam? Eles sempre instruíram, falaram que não dava, que já estava no limite. Desde a última agressão antes dessa, eles já tinham dito que já estava no limite, mas ele sempre insistindo, ele não queria ouvir ninguém, nem a mim, entendeu? Ele queria estar empurrando com a barriga a todo custo. Seu ex-namorado tem problemas com álcool, com drogas? Ele tem problemas, já teve problemas com drogas, sim. Você acha que ele usava disso para poder ficar violento com você? Talvez por crise de abstinência, eu não sei falar a respeito disso. Mas no momento da agressão, ele estava sob efeito de alguma droga ou bebida? Não, ele estava sã, 100%. Vocês foram fazer o que em São Raimundo Donato? Se vestir, só passar um feriado. Mas naquele momento em que vocês viajaram, saíram daqui de Teresina para lá, estava tudo bem. Mas você estava com medo? Já tinha acontecido a agressão antes. Já tinha acontecido a agressão. Onde? Na casa dele. Como foi a agressão? De esmurrar. Ele estava, a segunda vez, ele foi em São Raimundo, ele fez, mas antes é de bater, testa com testa. Ele batia a testa dele na sua testa dizendo o quê? Muitas vezes ele falou que eu merecia isso, que eu merecia morrer, coisa do tipo. Tudo que fosse que me tirasse de perto dele, ele já se sentia ameaçado. Você, devido a essas agressões, chegou a procurar a polícia em algum momento anterior a essa última agressão? Eu cheguei a chamar a polícia lá em São Raimundo,
chamei, a viatura chegou, só que ele veio, manipulou e falou que ainda dava para eu retirar, e eu retirei e eles saíram. Mas já achei que ia chamar a polícia lá em São Raimundo. Carlene, depois da denúncia feita junto à Polícia Civil, você registrou um boletim de ocorrência, assim que chegou em Teresina. Qual o seu posicionamento agora, o seu pedido, qual o seu apelo para as autoridades? Primeiramente, antes de tudo, medida protetiva, porque a gente fica com medo, né? Não sei o que pode acontecer, e que seja feita a justiça da melhor forma. Muito bem, está aqui a enfermeira vítima, Carlene Nobre. Muito obrigado pela entrevista, com as imagens de Jefran Castro, Felipe Reis, para o jornalismo da Rede Meio Norte. Meio Norte. Olha, repórter Felipe Reis, obrigado pela reportagem exclusivíssima e também a gentileza da moça em gravar esse depoimento. E a informação agora que chega é de que o Poder Judiciário já exonerou o rapaz das suas funções no TJ. Ele vai responder o processo por crime tentado, que graças a Deus não descambou para um homicídio, né? Ficou no crime tentado, na agressão, nada explica, nada justifica. Peço a essa moça que simplesmente, com o perdão de Jesus, perdoe ele, porque o inimigo de nossas mentes, nossas almas, quer que você fique na frequência do ódio. Ódio. Perdoa, claro que o assunto que lá vem à memória da gente, mas não ficar todo tempo nessa frequência de ódio. E a cruz de Cristo cubra esse rapaz também, para que ele seja salvo, o espírito dele seja salvo no dia de Cristo. É assim que eu enxergo, que eu entendo, que eu creio. TJ deve exonerar servidor. Aqui a informação que ele já exonerou o servidor. Aqui ela está dizendo que deve exonerar o agressor e ele vai responder o crime, tá? E deve responder, eu não sei, deve responder em liberdade, né? Porque é da lei no Brasil. Tá? Ok? Volta lá, bate o TP comigo do início aí, amada. Pode bater do início. Vai bater comigo do início, o servidor do Tribunal de Justiça do Piauí, TJ Piauí, Danilo Belo. Bate comigo, amada. Danilo Belo deve, se tiver a imagem dele, coloca. Danilo Belo deve ser exonerado de seu cargo por suspeita. Cadê as imagens do cargo por suspeita de agredir? Suspeita não, por agressão, tá? E a imagem viva, fala por si só a imagem. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, por agressão contra a namorada dele. Cadê as imagens da mulher e do rapaz? A enfermeira Carlene Nobre, de 26 anos. Se tiver a imagem, encha a tela com a imagem do casal aí, por favor. Carlene Nobre, de 26 anos. A enfermeira denunciou a situação à polícia nesta segunda-feira. O caso está tendo uma repercussão não só no estado, mas de mais estados do Brasil, não só aqui, mas em todo o país. O segundo relato da vítima, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Ele queria manter assim, tipo no cabresto, né? Como um dono, não, ninguém é dono de ninguém. Completou 2 anos, tá? O relacionamento de 2 anos. Ela conta que foi agredida com socos e tapas. Por meio da nota, o Tribunal de Justiça do Piauí informou que vem acompanhando a denúncia e que já tomou providências pertinentes à exoneração. Então já foi exonerado, né, amada? O órgão bate comigo. O órgão reforçou que ainda que em nenhuma circunstância a violência deve ser tolerada. Até que tudo tem limite. Nayana vai abrir para ela falar também do assunto. Olha o relógio, Nayana. Uma fala dela, grosso, bicho grosso. Muito importante que ela falou que fica para que outras mulheres evitem esse tipo de situação é que é o menor sinal. Você não é obrigada a se relacionar com uma pessoa abusiva. Ao menor sinal, alteração de tom de voz, saia, não fique, tem perfil de agredir, não fique, porque isso pode custar a sua vida. Graças a Deus que essa daqui conseguiu sobreviver. Mas você que está me assistindo, que está aí do outro lado, saia desse lugar, não se submeta, porque isso pode custar a sua vida. Lá.